Oi pessoas, tudo bem? Olha, eu aqui, Eredi Fernandes, professora de português. Vou fazer com vocês uma série de aulas em relação à nova ortografia, né, que está atordoando muita gente, mas vocês vão perceber que é um tema super simples, tá? Simples para aqueles que vão se dedicar, para aqueles que vão estudar, né, gente? Porque língua portuguesa não é nem um bicho de sete cabeças, mas nós precisamos ter, assim, alinhado uma determinada situação. O aluno ele precisa se dedicar. As bancas hoje elas não estão brincando em serviço, então aquela regrinha que você acha que domina precisa estar muito atento ao perfil da banca. Então todas as aulas que eu ministro, seja para concurso, seja para o Enem, são aulas alinhadas ao perfil da banca. Porque nós precisamos sim, por exemplo, compreender o que é ortografia, mas precisamos saber como que a banca vai focar em relação a esse conteúdo. Então, essa que é a chave de todas as aulas que nós vamos ter aqui juntos, né? Vamos então começar essa nossa jornada de hoje. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, que horário que você está me assistindo, mas nós vamos juntos aqui que vai dar certo. Nós vamos iniciar esse estudo pelas expressões que geram muitos conflitos nas questões de concurso. Emprego da letra A com H ou sem esse H. Tem gente que entra em pânico ao ver isso. Olha, primeiro ponto, vocês precisam entender o seguinte: esse A com H, ele faz referência a um verbo. Então, olha só, e é o verbo impessoal. Esse in, gente, em língua portuguesa significa negação. Eu estou feliz ou eu estou infeliz, é o não feliz. Então, o que significa esse impessoal? Não se refere à pessoa. Toda vez que ele aparece, significa que a oração não tem sujeito. Mas esse é um assunto que nós vamos ver um pouquinho adiante. O que vocês podem utilizar como macete para não confundir? Esse A com H, ele tem um sentido de existir. Indica um tempo passado. Como assim? Observem o exemplo que eu selecionei. Há momentos em que sinto falta de ânimo. Então vamos pegar esse A aqui. Olha, eu posso trocá-lo por existir. Então, existem momentos em que sinto falta de ânimo. Então, aí já vai ser o A com H. Além disso, observem, momentos está no plural e o A está no singular, porque ele é impessoal, ele não concorda. Se eu substituir pelo existir, aí já tem concordância. Existem momentos. Então, essa é a primeira chave. Esse outro aqui, exemplo, há 2 anos não estudo. Observem que esse A está indicando tempo passado. Então, existem 2 anos que eu não estudo. Ok? Agora nós vamos para esse A sem o H. Vejam que, enquanto o outro vai indicar para nós um tempo passado, esse A sem H vai indicar um tempo futuro. Olha aqui, olha, tempo futuro. Então, não podem esquecer disso. Além de indicar tempo futuro, ele também traz o sentido de limite ou distância. Vamos ver? Minha casa fica a 1 quilômetro da escola. Então, nós temos distância, não precisa ter dúvida. Se está indicando distância, é esse A sem H. Voltarei daqui a 1 mês. Olha a projeção de futuro. Tá vendo? A diferença em relação ao outro que indicava passado. Ok. Uma outra expressão que gera dor de cabeça é o onde e aonde. Eu já começo dizendo a vocês o seguinte: a palavra que existe é onde. Esse azinho é uma preposição que, quando solicitada por um determinado verbo, vai se juntar à expressão onde, formando esse aonde. Então vamos entender. Esse onde, no primeiro momento, é para verbos que pedem a preposição em. Mas o maior macete é que ele vai indicar para nós um lugar com sentido fixo, tá? Onde você reside? Olha o exemplo. Então, nós queremos saber qual a casa, qual o bairro. Esse lugar, gente, ele precisa ser um lugar concreto. Tem muita gente que diz assim: ah, eu estava na reunião X, onde me pronunciei. Vejam, onde na reunião. Então, reunião não é um lugar concreto, é um lugar abstrato. E aí nós já temos um erro, tá? Ele não pode ser empregado no sentido de lugar abstrato. Lugar concreto, lugar fixo. E o aonde? O aonde já vai aparecer para nós com verbos que pedem a preposição
a. Então, importante vocês delimitarem isso aí, olha, pedem a preposição a. Qual a importância disso? Verbos que pedem essa preposição são verbos que indicam movimento. Então, o outro está para lugar fixo, esse está para lugar passageiro. Olha o exemplo aqui. Aonde vai essa semana? Então, vejam, primeira coisa, nós temos aqui o verbo ir, flexionado como o verbo vai, né? Então, quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui nós temos a solicitação da preposição a. O que nós fizemos com essa preposição? Nós juntamos a expressão onde. Está ela aqui. Ficou aonde vai esta semana? Então, veja, se eu colocar assim, chegou, olha, será se chegar, será se ir indica o movimento? Se indica o movimento, nós vamos utilizar a preposição a. Agora, você ficou onde? Vejam que ficar traz para nós o sentido de permanência, beleza? Então vamos. Agora nós temos uma outra expressão que também gera tumulto, que é esse acerca junto, acerca separado. Primeiro vamos pensar o seguinte, eu gosto sempre de associar, eu falo que língua portuguesa é meio autodidata. Se você observar a palavra, se você criar imagens para aquela palavra, especialmente aqui em ortografia, vai te ajudar a memorizar. Acerca é junto, é igual a sobre, assunto. Significa isso. Tá vendo que sobre é uma palavrinha também junta? Então nós vamos pensar, sempre lembrar, acerca junto, eu vou substituir por uma palavrinha só, que é sobre. Como assim? Discutiremos, olha lá, acerca do aumento de seu salário. Eu vou trocar, discutiremos sobre o aumento do seu salário. Tá vendo? Então, cabe, onde cabe sobre, cabe acerca juntinho, tá? Depois, temos a palavra cerca, né, que acho que todo mundo aí deve conhecer, que é aquela cerca, enfim, geralmente feita de madeira, enfim, que é a cerca não resistiu ao vento e desabou. Aí já vai ser artigo substantivo. Acho que é tranquilo, né? Agora, nós temos o cerca de, que está aqui separado. Diferente, cerca junto, sobre, representa assunto, tá? Agora, e esse cerca aqui? Olha, eu já vou puxar uma setinha que eu quero que vocês que estão aí assistindo a aula comigo, de repente está fazendo anotação, se não estiverem, eu aconselho que façam seus registros, coloquem um caderno de registro, gente, isso é bacana, para vocês colocarem o seguinte, aqui nós temos uma possibilidade, estou colocando aí para vocês, né? Essa canetinha às vezes deixa a letra assim, mas eu acho que tá legível, deixa meio tremidinha. Então, olha, acerca de essa situação, ou colocando aqui com H inicial, olha só, acerca de, vamos entender. E aí vocês vão perceber que tem relação com a regra lá do A sem H e do A com H que eu expliquei. Então, vamos. Olha, nesse caso, também cabe a combinação com o verbo haver, já coloquei aqui para vocês. Agora vamos ao exemplo. Cheguei aqui há cerca de 2 horas. Olha só, vocês se lembram que aquele A com H é para tempo passado? Não se lembram disso? Falei ainda há pouco. Agora olha que interessante, eu tenho cerca de separado. O que ele significa? Ele significa uma medida aproximada. Então, olha, o primeiro junto significa sobre. Vamos tentar substituir aqui para ver se sobre daria certo? Chegou aqui sobre de 2 horas? Não dá. Tá vendo? Não bate. Então, aquele macete só serve para aquele acerca junto. Agora, aqui eu vou utilizar, olha, se tem para nós essa medida aproximada, né? Aproximadamente 2 horas, é esse, olha, aproximadamente 2 horas. Acerca de separado. Por que que é esse A com H? Porque é tempo passado. Então aqui, olha, a banca, se quiser, ela pode juntar 2 coisas aqui para te ferrar, porque ela é desse jeito. Então não é o A sem o H, porque nós estamos com o tempo passado. É separado porque está indicando a medida aproximada e não assunto. Beleza. Estamos a cerca de, olha, 2 quilômetros de sua cidade. Então, beleza. Vamos colocar aqui, olha, aproximadamente, também o mesmo sentido. Agora, olha só, esse A, ele está sem o H. Tá vendo? Aqui não é só entender que é o cerca de separado, mas é entender as 2 regras.
Por que ele está separado agora? Quem se lembra aí? Vamos retomar? Olha, aqui está indicando proximidade, não é mais tempo passado. Só revisitar a regrinha anterior que eu disse que vocês já vão associando, beleza? Vamos agora àquilo que causa-se sofrimento. Sofrimento. O resto causa tumulto. Isso aqui causa sofrimento. Por quê? Concurseiro, quando está estudando, gente, que chega aqui, ó, em sessão, meu Deus, um é com C, o outro é com S, o outro é com C cedilha, pronto, acabou. Entrei em pânico. Não pode entrar em pânico. Quem está estudando não pode entrar em pânico. Primeiro, que equilíbrio é a chave para a aprovação de qualquer concurso. A primeira é dedicação, a segunda é foco e a terceira é equilíbrio. Não se esqueçam disso, tá? Então, olha, e é simples. Tudo que a gente faz com dedicação, com empenho, vocês vão perceber que vai ficando simples. Quais são as possibilidades? Dá uma olhadinha na palavra comigo. Eu tenho quantas mudanças nessa palavra? Observem que a primeira está aqui com esse C inicial. Depois nós temos essa outra mudança que entra aqui o C cedilha, olha, C cedilha que está aqui. Então vamos agora entender. Eu gosto sempre, quando eu estou explicando seção, de associar com C de coração. Vocês vão entender, coloca aí para mim, eu vou colocar um có aqui e vocês podem completar, que é o C de coração. Por quê? Essa seção, gente, é de ceder. Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, eu briguei com fulano, não vou entregar nada disso, não quero nem saber. Aí o outro chega com aquela conversinha mole e tal, aí o coração amolece e você acaba cedendo. Então essa seção, ela mexe com o sentimento. É de você ceder algo a alguém. Vocês vão associar que é o C de coração que tá aí no início, beleza? Olha essa segunda aqui, olha. Gente, aqui tem uma reunião de S's. Eu nunca vi tantos S's juntos. Não tem? Fala a verdade, tem ou não tem uma reunião de S's? Então significa o quê? Tem muitos S's reunidos aqui. Então nós vamos lembrar que com todos os S's aqui tem direito, olha, é uma reunião. Ah, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Porque esses tantos S's aqui significa reunião mesmo, tá? Então quando tem várias pessoas reunidas, ah, uma sessão de cinema, muitas pessoas reunidas, ah, uma sessão parlamentar, então essa sessão com esse tanto de S significa reunião, agrupamento. E essa outra sessão aqui? Essa sessão eu preciso resgatar a etimologia da palavra. Antigamente, gente, essa palavra ela era escrita assim, ó, secção, tá? Secção. É a palavra arcaica escrita. Depois, olha, e separava assim, tá vendo? Colocava sec, separava com tracinho e são. Significa departamento, divisão. Aí agora acho que vai ficar simples, olha. A cessão é o ato de ceder. Vou assinar um contrato de cessão de direitos com você. Olha que bonzinho, gente, não é de coração? Vai ceder os direitos a outra pessoa. Então nós temos essa cessão aqui, olha, com C de coração. Depois cessão, um período de tempo que dura uma reunião. Lembra dos tantos S's reunidos? Pois é, a sessão legislativa, olha só, vai atrasar de novo. Então aquela reunião ali do legislativo, né? E nós temos a sessão, que é o ponto ou local onde algo foi cortado ou dividido. Lembra? Era C, cedilha, depois separava assim. Procure seu liquidificador na seção de eletrodomésticos. Nós sabemos que uma loja tem vários outros departamentos, né? Então, não vai doer nada. Só prestar bastante atenção. Essa daqui nós já estamos chegando ao finalzinho aqui, mas tem que manter o foco de entendimento. Eu amo essa expressão. Eu costumo dizer que essa aqui é aquela expressão, estilo lhe, que a pessoa quando fala lhe, ela se sente assim falando bem. Ah, eu lhe encontro, eu lhe vejo. Ela nem percebe que ela está falando errado. E aí a pessoa quando manda assim, ah, o que você está pensando vai de encontro aos meus pensamentos, ela acha que está super mega certo. Né? Então aqui tem uma pegadinha, tá? Porque se eu falo com você, olha, eu estou pensando em uma coisa, o seu pensamento é coerente com o meu e eu tô falando a verdade, quer ver? Eu estou pensando que com as minhas aulas, com o seu esforço e com a graça de Deus você vai ser aprovado. O seu pensamento vai ao encontro do meu, tá?
ao encontro, porque se você imaginar que o seu pensamento é contrário, aí vai de encontro ao meu, vai dar testada. É o D de nós vamos fazer alguma coisa e vai dar um choque, tá? Então vamos pensar, olha lá, de encontro a é contra, é sentido contrário, sentido de choque, oposição, discordância. Então vejam, o carro desgovernou-se e foi de encontro a um muro. E muita gente fala assim, ele foi ao encontro do muro. Então ele foi abraçar o muro, gente. Pode não, tá? Olha lá, minhas ideias inovadoras vão de encontro a seu raciocínio conservador. Olha o contexto, quer dizer que são coisas contrárias. Por quê? Minhas ideias, elas são inovadoras, observem, e a pessoa tem um raciocínio conservador. Então são coisas contrárias. Então não vão ao encontro, vão de encontro, porque são contrárias. Ao encontro de, olha só vocês se lembrarem. Fulano foi ao encontro do amado, foi ao encontro da amada. Tá vendo? Ele não foi de encontro. Nem é bonito, né? Ah, cadê fulano? Ah, ele foi ao encontro do namorado, da namorada, do namorado, enfim, né? Ao encontro de é a favor, é no mesmo sentido de, é uma ideia de concordância. A criança toda feliz correu ao encontro de seu pai. Olha lá que lindo, gente. Então vejam, se tudo der certo, a decisão irá ao encontro de nossas expectativas. Ok? Entenderam aí? Acho que não é difícil, né? E aí, falando em difícil, nós vamos chegar à parte que é a parte, não diria difícil, mas delicada dessa nossa sessão. Tanto que eu deixei aqui para o finalzinho, que são os vários porquês. E aí, olha só, tem gente que fala assim, eu sempre erro por quê? Mas se erra é porque não está empregando a técnica certa. E tem técnica, gente. O que tem regra em língua portuguesa é muito fácil, dá para gabaritar. Nós vamos entender o seguinte, nós só temos, na verdade, que olhar a mudança que nós temos aqui. Olha só, eu tenho porquê sem acento e porquê com acento. São dois pares. Porquê sem acento vai ficar junto ou vai ficar separado? Porquê com acento vai ficar junto ou vai ficar separado? Temos que entender as situações, tá? A primeira coisa, eu gosto sempre de retomar um macetezinho. Vocês vão pensar assim, ó, esse porquê junto aqui, ele vai trazer uma explicação, né? Por que aconteceu uma determinada coisa? Então vai justificar a causa de uma determinada coisa. E aí eu gosto muito de falar com os meus alunos assim, quando você está explicando algo a alguém, não dá tempo de mimimi não, tem que explicar. Imagina que você está numa situação difícil e aí, sei lá, contando uma história, tá dando uma explicação para um caso absurdo. Não dá tempo de separar a palavra e não dá tempo de colocar acento em nada. Tem que ser rápido. Então, a escrita rápida, pensa, eu vou explicar, eu vou só fazer o porquê, não vou colocar acento, vou juntar, porque escrever duas palavras dá mais trabalho que escrever uma só, não dá? Então, vamos pensar junto para explicações ou causa. Olha lá, exemplo para nós, estudo porque quero um emprego garantido. Aqui, olha, segundo trecho para nós, temos, olha, a justificativa. Por que você está estudando? Porque você quer um emprego garantido. É uma explicação? É uma causa que justifica o que você está fazendo? É junto e sem acento. Sempre, tá? Outro ponto. Porquê separado? Esse porquê separado, aí sim, olha, quando as coisas não estão juntinhas na nossa cabeça, é porque nós estamos com dúvida. Então vocês vão pensar nisso. As coisas não estão juntas na sua cabeça, você está com dúvida. Esse porquê é sempre para dúvida. Tanto ele separado sem acento, quanto ele separado e com acento. Porquê separado é para dúvida. Então vamos pensar. Olha, porquê é usado em frases interrogativas. O que são frases interrogativas? Perguntas diretas ou indiretas. Nós vamos ver isso aqui, porque diretas já aparece com um ponto de interrogação, né? Aquele anzolzinho lá. As indiretas são as perguntas que geralmente são reflexivas. Nesse caso, significa por que motivo. Olha o macete, vocês podem trocar por essa expressão aqui, olha. Por que motivo? Ou pode ser equivalente a pelo qual e pela qual. Então vamos entender? Isso é muito importante, gente. Faça uma tabelinha no caderno para revisitarem, tá?
Por que você desistiu? Olha, é uma pergunta. Ah, tá no início da pergunta? Não importa. É pergunta, tá no início, tá no meio, é porque é separado. Está no fim, é separado e com acento. Nós vamos ver isso. Ok. Posso trocar por que motivo? Olha o macete. Por que motivo você desistiu? Pode. Então façam essa troca que não tem erro. Não sei por que não me organizo. Olha lá. Não tem interrogação, não é uma pergunta direta, é uma pergunta que a pessoa se faz, é uma pergunta indireta, reflexiva. Não sei por que motivo não me organizo. Tá vendo que também cabe? Cabe a troca, não sei por que motivo não me organizo. Sabemos as dificuldades por que passamos, porque lá acima está dizendo que também pode ser substituído por pela qual, ou pelas quais, pelos quais, pelo qual, enfim, né? Depende do contexto. Então, nós temos, sabemos as dificuldades, por que motivo passamos? Não casa. Mas, olha, cabe pela qual? Vamos ver? Sabemos as dificuldades pelas quais passamos. Cabe, então é porque separado. 2 macetezinhos super simples. Por que motivo? Pela qual. E é pergunta? Não tem erro, tá? É esse porquê separado. Agora, olha lá o separado com acento. Equivale aos mesmos sentidos descritos acima. Vocês se lembram? Eu disse porque separado é pergunta. E qual é a diferença então? Ocorre em final de período ou antes de pausa. Só vocês se lembrarem, assim, no final da frase as palavras ganham mais força. Esse acento ele demarca essa força, tá? Não está estudando todo dia, por quê? Olha lá. E se eu colocasse, se eu invertesse aqui? Por que não está estudando todo dia? Eu só tiraria o acento, ele continuaria separado, tá? Como ele está aqui no final da frase, olha, e tem a interrogação, nós vamos colocar um acento e ganha força, ganha um tônus fonético maior. E esse porquê junto aqui e com acento? É substantivo, equivale a motivo, motivo. E substantivo, gente, também equivale a razão, tá? Está aí. Ele vem com uma coisinha que vocês não podem esquecer nunca. Ele vem com um artigo ou outro determinante, que pode ser o adjetivo, pode ser o numeral, pode ser o pronome, mas 99% dos casos é o artigo mesmo. Então, olha só, não sabemos o porquê, olha o artigo aqui, toda palavra que tem um artigo que se refere a ela ou é substantivo ou se transforma em substantivo, tá? Então, observem, aqui eu tenho o porquê, olha, e eu posso trocar por não sabemos o motivo dessa preguiça toda. Cuidado, o outro porquê separado é por qual motivo. Aqui é só motivo, tá? Não sabemos por qual motivo dessa preguiça toda, não casa. Então não vamos trocar. Os 2 macetes têm a palavra motivo, mas um é por qual motivo e esse aqui é o motivo. Além do mais, esse aqui ainda tem a questão do determinante, beleza? Então, olha, vamos a uma questão agora super básica. A banca é CES Gran Rio. Nós precisamos entender. Ah, já entendi, já explicou isso aqui e tal, mas e como que isso é cobrado? Esse é o momento. E não é cobrança de escola, não. É cobrança mesmo de banca para a gente entender. Vou sugerir a vocês que deem uma pausa, né? E na sequência já corrijam aqui comigo. Pausa dada. Vamos corrigir então. Olha lá. A palavra ou a expressão destacada aparece corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Já fiquem atentos a uma coisa. Pediu corretamente grafada. Então está procurando a questão certa, tá? Então vamos lá. O preço dos combustíveis vem aumentando, mas a indústria automobilística desconhece o porquê do crescimento. Opa, já tem um artigo aqui... Está errada porque nós teríamos que ter acento substantivo, tá? E mais, a automobilística desconhece o motivo do crescimento da frota veicular. Questão errada então, né? Nós estamos procurando a correta, não pode ser essa. Os poluentes derivados dos combustíveis fósseis são substâncias prejudiciais porque causam danos aos seres vivos. Vocês se lembram? Aqui tem uma explicação. Por que eles são prejudiciais? Porque causam danos aos seres vivos. Eu disse que em explicações nós temos que juntar, não dá tempo de ter esse espaço aqui não, olha, tudo juntinho. Questão errada também.
Os cidadãos deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o porquê da necessidade de economizar. Olha, tem um artigo, tá juntinho, tem acento, essa aqui tem cara de ser verdadeira, né? Vamos ver? Um apagão para conhecerem melhor o motivo da necessidade de economizar. Gente, ou a Heredi me explicou errado, ou essa aqui está correta. Vamos ver? Vamos aqui agora a letra D. A fabricação de veículos movidos a combustão explica por que aumentou significativamente. Ainda tem a palavrinha de macete aqui, ó, explica. Então vai trazer uma explicação. Explicação é porque junto e sem acento, não dá tempo, não esqueçam disso não. Então, questãozinha errada, tá? Letra E. Seria impossível falar de energia sem associar o meio ambiente ao tema, porque toda energia produzida é resultado, também explicação, né, gente? Tá explicando por quê. Então, de fato, gabarito letra C. Vamos ver o que a banca deu? Olha lá, a banca deu letra C, né? Vamos à segunda? Pausa aí para mim no vídeo, nós vamos corrigir na sequência. Já pausado, tem que ser rápido, né? Então, vamos lá. No trecho, em áreas costeiras, agora nós vamos mexer com onde? Onde restam apenas cerca de 10% da vegetação nativa original, a palavra destacada foi empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, o emprego de onde atende a essas exigências em. Então, também estamos buscando a correta, tá? Fiquem atentos a isso. Vamos lá. Alguns estudos parecem atender a uma preocupação bastante pertinente, onde se podem traçar, olha, onde alguns estudos, a referência a alguns estudos, onde não pode ser utilizado para referir espaços abstratos, tá? É fixo, tá errado, nós não podemos marcar isso aqui. A dependência de biomassa ocorre porque não há oferta de fontes industriais de energias nas regiões onde as populações mais pobres vivem. Olha, nas regiões. Então, aqui nós já temos a referenciação fixa, né? Então, olha, vamos analisar as outras, mas nós já estamos muito tentados a marcar essa aqui. É preciso combater o desmatamento, onde fica evidente o processo de destruição. Onde aqui se refere a desmatamento, e desmatamento não é lugar, é uma ação. A área desmatada é um lugar, o desmatamento não, tá? É uma coisa abstrata. Então, nós temos também aqui um erro. Depois, os anos de 2009 a 2011 correspondem ao período onde a pesquisa foi realizada. Onde, se referindo a tempo, gente, ao período. Errado, onde não se refere a tempo, questão errada, tá? Esses estudos devem ser complementados por estratégias onde pode ser evitado, olha, onde referindo-se a estratégias, não podemos aceitar. Então, nosso gabarito é letra B e o da banca também letra B, bingo para nós. Beleza? Olha, tem que treinar muito, tem que se dedicar bastante, gente, baixar questões aí da banca para qual você vai fazer o concurso e resolver, praticar, e até a nossa próxima aula. Beijinhos!